gravação, se puderem colocar aí uma listinha de presença, tá? A nossa reunião, então, está sendo gravada, tá? E aí eu gostaria de iniciar a nossa aula de hoje respondendo uma pergunta, tá? A pergunta que a Carol fez ontem no grupo. E se eu não consigo de forma alguma acesso a artigos científicos, a um material bibliográfico de forma geral, o que fazer, tá? Será que a pergunta, será que a resposta a essa pergunta é complexa? É fácil? E será que, na realidade, a gente conseguiu o retorno sobre essa pergunta? É relativamente fácil ou é difícil? O que vocês acham? O que vocês acham em relação a isso? Deixa eu abrir aqui o chat de novo, que o chat o tempo todo... tá aberto aqui. Então, vou escrever a pergunta aqui no chat. Se não consigo, de forma alguma, acesso, quer dizer, de forma alguma não, utilizando das formas convencionais, acesso ao material bibliográfico que preciso. O que fazer? Tá, então essa é a pergunta aí que eu faço. Se não consigo, utilizando das formas convencionais, acesso ao material bibliográfico que preciso, o que fazer? Igual o Guilherme aí, que é o nosso convidado, meu aluno de mestrado, ele mesmo falou que ontem foi tentar baixar o material do INCA para um seminário que ele vai apresentar. Seria seminário, Guilherme, ou seria já qualificação? Eu não estou ouvindo. Tá, ele deve ter dado uma saidinha. Então, pessoal, se não consigo utilizando das Me formas... chamou, professor? Oi. O senhor falou comigo? Sim, falei sim. O senhor pode repetir? Por exemplo, igual ontem, tá? Se você não consegue acesso a um material utilizando-se das formas convencionais, o que fazer para conseguir esse material? O que fazer? Bom, eu busco em sites, eu busco de formas não convencionais, por exemplo. Eu entro em artigo, busco algo que me ligue a ele. Por exemplo, eu não achei o livro que eu mandei aqui para o senhor, mas eu achei artigos que têm como referência a ele. Então, se servir para o meu caso, eu vou usar, senão, continuo na busca. É o que eu estou fazendo. Tá, mas, por exemplo, se você precisa desse livro daí, e esse livro não é vendido, esse livro ele é de acesso restrito ao Instituto Nacional do Câncer, por exemplo. Eu já não sei o que eu tenho que fazer. E aí, pessoal, alguém aí para ajudar o Guilherme? O que você acha, Ita? Tem como fazer algum tipo de solicitação para conseguir acesso? Exatamente. Primeira resposta a essa pergunta, tá? Que aí foi o... Vou até escrever seu nome, Ítalo. Solicitar
aos autores. Então, solicitar aos autores. Forma bem simples, porque em todo material bibliográfico tem alguém que escreveu esse material bibliográfico, ou um autor ou vários autores. Então a gente vai hoje com a internet, né, com os recursos computacionais, uma forma bem tranquila, né? Eu lembro que na época que eu fiz o meu mestrado, em 2003, tá? O acesso aos acervos científicos eram bem mais difíceis, tá? As instituições, o próprio IME, né? A gente tinha a biblioteca física, que tinha um acervo bom de livros, material bibliográfico, mas antigamente era bem mais difícil se pagar para os copos, se pagar assim para se ter acesso de forma Web of Science, né? Então era mais caro do que hoje, era muito mais difícil. E aquele artigo que de fato eu precisava e não conseguia de forma alguma, eu ouvia o e-mail dos autores, ou de pelo menos o autor principal, mandava um e-mail para ele e não demorava muito, coisa de um dia, às vezes algumas horas, o autor me retornava esse material. Forma bem tranquila, né, de se conseguir acesso. Viu, Carol? Então, se você precisa muito de um artigo e não consegue acesso a esse artigo, você envia um e-mail para o autor e aí o autor vai te enviar o artigo. Entendeu? Então, essa seria uma das respostas à pergunta, ok? Então, seria uma resposta a essa pergunta. Vamos lá, mais uma resposta. Pode falar, Guilherme. É porque, professor, no meu caso, é um pouco mais complicado, porque muitos só aceitam, por exemplo, aqui tem um cadastro para poder, na revista, para poder fazer o cadastro. Eu acredito que seja para você ter acesso à biblioteca deles, mas só aceita e-mail institucional, não aceita e-mails pessoais. Então, no meu caso, já complica um pouco mais porque eu não tenho e-mail institucional, por exemplo, do IFES, no caso. Não, tudo bem, mas você tem. Você sabe quem escreveu esse material. Sim. Então, você pode enviar um e-mail para o autor ou para os autores. É melhor até enviar para os autores. Um deles, com Uhum. certeza, vai te enviar o PDF. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, seria o caminho que a gente não sabe quanto tempo demoraria, é o tempo de se, do autor, né, ter tempo de responder esse e-mail e enviar para você. Não tem problema algum, tá? No meio acadêmico se consegue de forma bem tranquila. Alternativa 2, tá? Se não consigo, né, um material bibliográfico utilizando de formas convencionais, o que fazer? Alguém me ajuda aí numa outra resposta? A Carol está digitando. Se alguém quiser falar para ficar mais fácil.
Tá, ô Carol, mas se você não consegue buscar esse artigo de formas convencionais, o que fazer? Como você entrou depois, você não viu a resposta à primeira pergunta. É enviar um e-mail aos autores que eles vão te retornar com PDF. Segunda resposta a essa pergunta, o que fazer? Vocês já ouviram falar em artigos Open Access? Então, eu vou pegar. Eu quero olhar essa agora também. Oi, pode falar, Carol. Não foi sem querer, professor. Tranquilo. Então, O Scopus eu achei, eu conheci depois que eu comecei a trabalhar no IFES. sim, sim. Não, tudo bem. O periódico de Papos eu já conhecia. Mas o Scopus, ele não é aberto a não ser de casa, entendeu? Você tem que baixar artigos pelo Scopus através do IP institucional, do login institucional, e aí nem todas as instituições, principalmente as que começam, né, vão ter acesso, né? Instituições de ensino privadas que iniciam, vamos dizer que o Guilherme abra uma faculdade particular, de início não vai ter verba para pagar, né, contratar um acervo de periódicos. Então, nem sempre são acervos pagos e não são baratos, tá? Para que a gente tenha em casa. Um outro recurso para a gente conseguir artigos, inclusive de casa, alguém apareceu ali do meu lado, eu não sei quem foi. Foi a Carol? Não sei, né? É, é através da busca de artigos similares Open Access. O que seriam artigos similares Open Access? Seriam artigos abertos. Só que para você transformar o seu artigo, várias revistas hoje em dia usam a plataforma de acesso aberto e acesso fechado. Porque quando a gente vai submeter o nosso artigo a uma revista científica, a gente precisa assinar um termo dando todos os direitos autorais à editora dessa revista. Então, quando a gente faz isso, mesmo nós sendo autores do artigo, a versão final publicada a gente passa a não ter acesso, a não ser que a gente pague por esse artigo. Ou seja, os próprios autores, eles deverão pagar para ter acesso, às vezes $50, $35, 20 euros. Então, isso aí varia de revista para revista. E o recurso para que isso não aconteça, e caso a instituição tenha verba para publicação científica, você preenche um outro documento dizendo que gostaria de publicar o seu trabalho no formato Open Access. E normalmente em uma revista como famosa da Química, né? Essa revista aqui da MDPI, editora MDPI, conhecida revista Molecule, tá? Vocês têm ideia de essa revista, normalmente as revistas da MDPI, elas estão sendo muito mal vistas como o uso predatório, né? O uso de publicação científica de forma predatória, né? Ela está começando a ser mal vista, por quê?
Porque só existe uma modalidade de publicação nas revistas da MDPI, que é o Open Access. Então, quais as vantagens de você ter uma publicação Open Access e as desvantagens? Bem, as vantagens é que qualquer pessoa de qualquer lugar, né, de qualquer recurso móvel, dispositivo móvel, poderá baixar os seus artigos sem pagar um centavo, tá? Então você não precisa estar numa instituição pública que pague uma mensalidade por acesso a artigos ou periódicos. De qualquer lugar você baixa. Então essa é a grande vantagem. Isso gera uma maior visibilidade dos trabalhos, tá? Pela comunidade mundial, tá? Então, por enquanto, só estou falando em vantagens. E a grande desvantagem seria qual? Qual seria a grande desvantagem de publicar, por exemplo, na revista Molecule, que é uma revista, se eu não me engano, com JCR5, tá? Um fator de impacto muito bom, tá? Mas qual seria a grande desvantagem de publicar nela? Pode falar, Guilherme. Se eu não estiver enganado, é que essa daí eles abaixaram o nível dela de análise e falar basicamente o português. Você pagou, estão publicando. Não, mas não é bem assim não, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque eu chamaria isso de disseminação de fake news científica, tá? A gente tem que tomar muito cuidado ao falar isso, tá? Ah, pagou, publicou. Não é bem assim, porque eu já publiquei nesse tipo de revista. Os revisores, eles passaram por uma crina pesada, tá? Um dos artigos que eu publiquei nessa revista quase foi rejeitado, né? De início ele deu o status de Major Revision. O que significa isso? Seu artigo será publicado após você atender as maiores revisões sugeridas aí pelos revisores. Caso contrário, vai ser negado, entendeu? Então, não é tão fácil assim. É claro que tem algumas, né, que publicam muito rápido o seu periódico, que entraria meio que, entre aspas, pagou, publicou, mas não é bem assim, tá? As revistas sérias de alto impacto científico, não é bem assim. Aí a gente estaria disseminando um tipo de fake news científica, entendeu, Guilherme? Entendi, professor. Entendi, sim. E qual seria, então, a grande desvantagem? Por exemplo, vocês sabem quanto os autores devem pagar para publicar na revista Molecule? Tem ideia de quanto? Se eu não me engano, o valor, tá? Na página da revista tem 1.800 CHF. Eu acho que essa aqui é a moeda. 1.800 CHF para publicar nessa revista daí. Vocês sabem o que seria CHF? Franco suíço. Exatamente. Alguém já tentou fazer a conversão de 1.800 francos suíços para reais? A 10 mil reais. 10 mil reais, tá? Então essa moeda ela varia muito, tá? Ela é uma moeda muito valorizada, tem um valor, é mais valorizada do que o próprio dólar, o euro, tá? É um absurdo.
E na época que a primeira vez que eu publiquei em colaboração com os colegas, claro, a gente tem que fazer um bom network científico, né? Em colaboração com em que o autor principal ele é da República Tcheca, tá? E aí, quando o trabalho foi aceito para publicação, eu recebi um e-mail dizendo o seguinte: saibam que o trabalho sendo quer dizer, antes de publicarmos o seu trabalho, os autores deverão pagar um valor de 1.800 francos suíços. Quando eu fiz a conversão na época, deu 12 mil reais. Aí, pô, mesmo dividindo em 5 autores, ia ficar pesado para cada um. Poxa, 2 mil reais para cada um, quer dizer, mais de 2 mil reais, né? Porque na época era 12 mil. E aí eu mandei um e-mail para ele, o Kutia. Cara, eu não tenho condição de pagar para publicar o trabalho. Ele, não esquenta a cabeça, porque aqui na República Tcheca, quanto mais periódicos de alto impacto a gente publica, a gente tem um apoio publicação. Então, por exemplo, se eu publico por ano 10 trabalhos com fator de impacto 5, eu vou receber por mês, né, o equivalente a, sei lá, eu estou chutando, 1.000 francos suíços por mês se eu manter essa produção bibliográfica com 10 trabalhos em fator de impacto 5. E aí, a universidade disponibiliza recurso, tá? Assim como na Universidade Federal do Pará, que me convidaram também para publicar um trabalho sobre dengue, eles abriram, também na revista Molecule, eles abriram um edital, a universidade abriu um edital e disponibilizou recurso, né, caso o trabalho fosse aceito para publicação. A universidade também pagou esse valor, sem sair um centavo do bolso dos autores. A FAPES, aqui no Espírito Santo, ela disponibiliza alguns editais, que é auxílio publicação. O IFES também disponibiliza esse tipo de edital. Só que normalmente o valor máximo disponibilizado tem sido em torno de 2 mil reais, tá? Então, mesmo com 2 mil reais, para nós aqui do IFES, da UFES e tudo mais, a gente não tem uma vantagem tão grande como grandes universidades do mundo, entendeu? E assim, depende, né, da distribuição de verbas, depende de uma série de fatores. Então, essa seria a grande desvantagem, mas a vantagem é que, por exemplo, a Carol Barros, que não consegue baixar artigos de casa, se ela começar a buscar o referencial bibliográfico dela em revistas da MDPI, você vai conseguir baixar todos os artigos que precisar dessa editora de casa sem pagar nada, entendeu, Carol? Você só pagaria para publicar, entendeu? Então, a gente comentou sobre as vantagens e desvantagens. Ok? Pode falar, Guilherme. Não, professor. Só o áudio que está aberto mesmo. Beleza. Vamos aqui, outra resposta à primeira pergunta que eu fiz. Se cadastrar no portal dos pesquisadores e pedir a alguém, tá? Se cadastrar no portal dos pesquisadores e pedir a alguém. Alguém conhece o portal dos pesquisadores? Ô, Carol, a reunião vai estar sendo gravada, então você pode assistir depois também quantas vezes quiser, tá?
Eu não sei se é o seu áudio. É isso, Portal dos Pesquisadores. O que seria o Portal dos Pesquisadores? Alguém conhece? Já ouviu falar? Eu acho que em uma das nossas primeiras aulas eu falei sobre ele, tá? O Portal dos Pesquisadores. Lembrando que a lista de presença está sendo passada aí, tá, pessoal? Então eu vou compartilhar minha tela. Ninguém mais aqui ouviu falar do Portal dos Pesquisadores? Ítalo, ouviu falar? A Miriam, não? Não, Arlan, nunca ouvi. Tá, então talvez de alguma forma vocês tenham visto o acesso ao Portal dos Pesquisadores, mas não necessariamente com esse nome, Portal dos Pesquisadores. Então eu estou aqui compartilhando minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Não, ainda não. Ainda não? Não. Não. Oi? Estão vendo aqui esse meu navegador? Não. Firefox? Não, Não? Arlan. Tô vendo só o senhor, só. Que estranho. Então eu vou mudar aqui o modo de chamada. Vou mudar aqui o modo de apresentação, que deve ser isso aqui, ó. Modo de exibição em grade. Estão vendo agora a minha compartilhamento de tela ou não? Não. Tô não. Então, Ainda não. vou parar de compartilhar e tentar compartilhar de novo. Compartilhar a tela. E agora? Não. Professor, acho que você tem que selecionar só a tela que o senhor quer compartilhar. Deixa eu ver aqui como é que é. Não, mas eu selecionei. Aqui o Skype diz que eu estou compartilhando. Coloca ecrã inteiro. Mas eu estou colocando, ó, compartilhar. Minha área de trabalho. Não está compartilhando? Não. Puxa vida. Talvez tenha que tirar essa cadeira que você colocou aí pra gente ligar o webcam. Mas eu tirei. Vocês ainda estão na cadeira? Sim, Ah. ela ainda tá aparecendo. Tá, então vocês vão lá em cima, por favor, se quem tiver acesso, em exibir. E aí colocar em modo de exibição em grade. Achou não? Deixa Não. eu botar modo de exibição orador para ver se muda alguma coisa aí. Eu tô pelo celular, então. Deixa eu ver aqui. Tá. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou vocês fiquem na reunião, por favor, tá? Eu vou sair e vou entrar de novo nessa mesma reunião, tudo bem? Tudo. Então vou parar de compartilhar. Eu acho que agora vai dar certo. Só um minuto. Agora apareceu aqui para mim, a cadeira saiu. Você tem que ir lá e colocar grade e galeria. Tá, mas vê aí se aparece minha tela sendo compartilhada agora. Agora apareceu. Apareceu? Ah, que Sim. bom. Que bom. Mas eu Apareceu. coloquei modo grade também. Sim. Miriam apareceu para você, Carol, Adson. Estão vendo a minha tela? Coloquem modo de exibição do orador, que aí vocês vão ver a tela dele.
Ah, tá. Miriam vai entrar de novo. Ou o modo de exibição do conteúdo, de conteúdo, também aparece. Show. Então, beleza. Já que estão vendo minha tela, vamos falar agora um pouquinho do portal dos pesquisadores, que é conhecido como ResearchGate. Alguém já deve ter ouvido falar nisso. Ah, tá. Portal dos pesquisadores. Então, o ResearchGate, tá? Você entra de forma gratuita. Quem já tem o login faz o login nele, tá? Eu não lembro qual foi o e-mail que eu coloquei, mas deixa eu ver se foi esse. Que eu não estou no meu computador, mas vamos ver se é esse aqui. Olha o ResearchGate aí, tá? ResearchGate é tipo um currículo Lattes internacional, tá? E vira e volta, né? Toda hora, né, você vai seguindo pesquisadores do mundo inteiro, tá? Eu estou seguindo uma pesquisadora que eu achei muito interessante, né? Não sei se vocês conhecem a história da Temple Grandin, tá? É uma pesquisadora internacional renomada, dá palestras no mundo inteiro. E esse Temple Grandin foi um filme em homenagem a ela. E aí, por acaso, eu a encontrei aqui no portal dos pesquisadores e estou seguindo ela, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, Temple Grandin, tá? Ela é da Universidade de Colorado, tá? Ela tem uma história muito linda. Ela é autista e ela inventou a máquina do abraço para que o gado, tá, na hora do abate, não sofresse tanto, tá? Então é uma história muito bonita. É um filme que vale a pena vocês assistirem, Temple Grandin, né? E, enfim, tá? E hoje eu sigo ela. Então vocês podem buscar por pesquisadores de várias partes. É muito bonita essa história, Carol. Muito bonita, vale a pena. Várias partes do mundo. E aí as pessoas te pedem artigos, tá? Avisa quando seu artigo é citado. Por exemplo, eu tenho uma nova citação aqui para esse artigo daqui, ó. Então tem um sininho ali em cima. Ele mostra o nosso status a última semana, tá? Aí, ô Guilherme, o artigo que você usa como referência. Eu tenho uma nova citação sobre o meu trabalho do benzeno, tá? Então aqui, olha, ele vai avisando mais rápido até do que o Web of Science manda e-mail para a gente. A gente já vai tendo respostas aqui pelo próprio portal dos pesquisadores, conhecido como ResearchGate. E aqui tem umas mensagens, ó, que deixam também, ó. Esse cara daqui, Gafa Abdel, ele me pediu um artigo, tá? Ele falou, olha, eu gostaria de acesso ao seu... teria como, por favor, você me enviar o seu artigo, porque aqui aqui, sei lá, onde eu trabalho eu não tenho acesso. Aí eu compartilhei com ele no privado, pelo próprio ResearchGate, o meu artigo, e aí ele simplesmente respondeu: obrigado por compartilhar a sua pesquisa, tá? Então eles vão mandando aqui, ó, mensagens, eu tenho várias mensagens
conforme a gente... Aqui o Camille Kutia, tá? Que me convidou para publicar um artigo junto com ele na revista Molecule, tá? Uhum. Esse cara aqui, ele publica 30 a 40 artigos por ano, tá? Então é uma coisa, assim, absurda. Eu conheci ele na Rússia, quando eu estive na Rússia em 2012, num evento internacional. E aí ele me pediu esse artigo aqui, eu enviei para ele e ele simplesmente respondeu: obrigado, muito obrigado, tá, pelo artigo. Aí ele botou KK. KK aqui no Brasil é risos, né? Só que no caso dele é Camille Kutia, né? E aí a gente vai compartilhando, vai aumentando nossa pontuação, vai sendo melhor conhecido mundialmente. A gente compartilha os nossos trabalhos, tá? E ainda, né, como eu falei anteriormente, ele ainda mostra aqui, ó, o status, o nosso status, né, da última semana que passou. E quando a gente clica aqui, olha que bacana isso aqui também, tá? Mais 41 artigos, mais 41 leituras, mais 3 citações, nenhuma recomendação essa última semana. E em algum lugar aqui, ele mostra também por bandeira, né? Aqui embaixo, tá? Leituras por países. Então, pesquisadores da Alemanha, 8 pesquisadores leram meus trabalhos. Da Índia, 7 pesquisadores. De Taiwan, tá? Por instituição. Aí mostra as leituras. Então, é um portal, né, que ele facilita muitíssimo, tá, o compartilhamento além do network científico. Então, vocês podem fazer um cadastro gratuito, tá, no portal dos pesquisadores. E aí vocês vão adicionando informações, podem colocar... O ideal é que vocês... eu quero botar o meu TCC no portal dos pesquisadores, tá? Eu quero botar o meu TCC. O ideal é que pelo menos o título e o resumo vocês coloquem em inglês, para que a pessoa tenha acesso e comece a fazer o network científico, tá? Com vocês, olha, pessoas que me citaram, tá? E aí vai, né? As pessoas que eu sigo, eu coloquei em inglês, né? Um resumo sobre mim, as disciplinas, meu expertise, enfim. Tópico autores, pessoas que eu sigo, pessoas que me seguem, tá? E aqui a gente tem todas as informações, inclusive, tá? Vocês podem buscar, sei lá, uma pessoa aqui eu vou chutar aqui o nome. Eu esqueci o nome de uma pessoa que eu conheci na Rússia. Mas vamos pegar aqui. Se vocês tiverem algum nome aí também, né? Sei lá. Vladimir. O nome russo. Então, aí, por exemplo, será que tem Vladimir aqui, ó? Sei lá, eu chutei, tá? Aqui, tem um xará seu, Guilherme. Guilherme FB. Aí vamos supor que eu não tenha acesso a esse artigo, e de fato não tenho. Basta eu vir aqui, ó, Request Full Text. Por exemplo, Carol,
qual o artigo que você procurou e que você não tem acesso? Fala para mim aí. O título do artigo. Escreve aí no chat, por favor. E você consegue sim entrar no ResearchGate. É só dar um join for free e aí você faz o seu cadastro assim. É que pede um e-mail institucional também, tô olhando aqui. Sério? Sério. Nossa, que droga isso, hein? Eu vou conversar com a Mariângela hoje sobre esses e-mails institucional, porque algumas coisas são bem limitadas, né, pra gente. Por exemplo, no nosso caso, tem alguns servidores que pedem e-mail institucional, então Aham. Mas que coisa chata, hein? Eu não sabia, o Guilherme. Não sabia mesmo. é por isso Então, que eu já ouvi falar, mas eu não fiz o cadastro por causa disso na época. uhum. Não, tudo bem. Um dos pontos é esse aí. Deixa eu só ligar aqui a carga do computador. Um dos pontos é esse aí, de fato, tá? Mas enquanto a Carol escreve ali, tá? Voltando à resposta à pergunta, tá? Eu não consigo fazer o cadastro no ResearchGate porque eu não tenho e-mail institucional. Eu não lembrava disso, tá? É um ponto que eu, de fato, eu não lembrava. Porém, uma outra forma, tá? O que a gente tem de bacana, por exemplo, tá? Eu vou pegar aqui, ó, Carol, vou pegar esse título que você colocou aqui, vou lá no portal dos pesquisadores e no Search for Research eu vou colocar aqui, ó. Benefícios do comércio. E vou fazer a busca por isso. Ó, então apareceram vários trabalhos relacionados a esse título. Tem alguns aqui que estão disponíveis, ó. Download, tá? Download. E alguns vocês fazem a requisição. Full text available, request full text e por aí vai, tá? Então ele deixa alguns disponíveis, tá? Então tem essa possibilidade. E assim, uma outra resposta a essa pergunta, se eu não consigo baixar os artigos, o que eu faço? O que eu faço? O bacana do IFES Vila Velha, pessoal, é que muito bom para a gente, né? A gente tem exportado, né, digamos assim, entre aspas, os nossos ex-alunos para grandes universidades, como a UFRJ, como a UFSCar, como a Unicamp, como a UFMG, como a UFJS. Então, temos ex-alunos do IFES que estão fazendo, que terminaram o mestrado, que estão fazendo o mestrado, outros que estão fazendo doutorado, tá? Eu tenho como exemplo aqui a Raíssa, que está na Unicamp, o João Paulo, que foi um ex-aluno meu, está na Unicamp, tem a Karine e a Brenda Ferrari, que estão na UFRJ, e aí vocês entrarem em contato com ex-alunos do IFES que estão fazendo mestrado
ou doutorado em grandes universidades do nosso próprio país ou fora do nosso país, né? Por quê? Porque a UFRJ, por exemplo, que é enorme, né? Eu não sei se alguém aqui já teve oportunidade de ir no Fundão UFRJ, né? Ela é enorme e, assim, o governo federal, por ela ser enorme e ter muitos alunos, injeta uma grande parcela de investimento nela, tá? Porque produz, né, com força. Inclusive o próprio Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, aonde eu fiz o doutorado, conceito CAPES 7 é o máximo. E isso é um facilitador também para que entre injeção de verba, e com injeção de verba, a universidade paga por um acervo maior de periódicos. Então, é muito provável que um artigo que a gente não consiga baixar aqui, ou da UVV, ou da UFES, ou de qualquer camp do IFES, a gente entrando em contato com ex-alunos do IFES que estão na UFRJ, que estão na Unicamp, ou em outras grandes universidades, você vai chegar a João Paulo. Eu já pedi ao João Paulo, meu ex-aluno. Cara, eu preciso de um artigo que eu não tenho acesso aqui do IFES. Qual o título do artigo ou os autores do artigo? Ou os autores do artigo, professor? O título é tal. E ele quase que imediatamente baixa o PDF, me manda o PDF, e aí com isso eu tenho acesso aos trabalhos, ok? Então, eu espero o Carol e além de outros que tentaram baixar trabalhos e não conseguiram acesso, eu acho que seu microfone está picando, Guilherme. Tá batendo igual um coração. O microfone tá doido. Não, tranquilo. E aí vocês conseguem esse acesso, ok? E aí, pessoal, só para a gente finalizar um pouquinho, assim, rapidinho a aula de hoje, tá? A gente falou um pouco como conseguir acesso a periódicos. E só para finalizar, né, a nossa aula de hoje, eu vou finalizar com uma apresentação bem rapidinha sobre... Não sei por que ele está assim. Esse cara aqui está aqui do lado me atrapalhando. Sobre apresentação de seminários, tá? Eu vou colocar no AVA, ou melhor, no próprio WhatsApp, eu posso disponibilizar para vocês, tá? Esse material é um material que o professor Osmaí, também meu amigo pessoal, ele cedeu para mim, tá? É bem interessante, né? A questão de apresentações orais, apresentação de seminários, apresentações no geral, tá? Isso aqui é importante para todos vocês, tá? Seja numa apresentação de um trabalho de uma disciplina, ou seja numa própria defesa de TCC, monografia, mestrado, doutorado, enfim. Preparo de seminários. Então, o primeiro ponto, tá, para iniciar, é um vídeo bem engraçado, né, sobre preparo de seminários. Eu não sei se eu clicando nele vocês vão ouvir o áudio dele, tá? Eu acredito que não, mas eu posso tentar ver se o Skype ele compartilha áudio. A gente assiste junto, que é bem rapidinho. Primeiro, é um videozinho de 3 minutos,
Vê se vocês conseguem ouvir. Boa noite, professora. 7 coisas de... Conseguem ouvir? Ou não? Sim, Erlan, conseguimos ouvir. Show. Então vou botar para rodar aqui. Não se fazerem um seminário... Professora, desculpa, eu tô um pouquinho nervoso aqui. Bom, pessoal, um conteúdo interessante do Chaplin em relação aos filmes deles é que... Então, pessoal, nós vamos tratar aqui a respeito de um dos grandes filmes de Charlie Chaplin, que é O Grande Ditador. Vamos acompanhar aqui no slide. Então, o filme de... Volta o slide. Não. Volta para a página do slide. Professora, desculpa aqui. Judite, sua... Volta? Não, Judite, tira do Google. Judite, tira do Google, mulher. Não é a RedTube. Volta pro slide. Judite, volta. Pô, então, mano, tá ligado? Tipo assim, Chaplin foi o cara que marcou a época do bagulho, mano. Tipo, como que o cara marcava o bagulho na época, tá ligado? Sem ele nem falar coisa e fazer os filmes dele, tipo assim, mano, ó. E aí, nós iremos apresentar esse trabalho para vocês, mas assim, é que nós não conseguimos pegar umas coisas, uns conteúdo muito legal para colocar aqui na coisa. Então, pessoal, nosso trabalho hoje a gente vai falar do Charlie Chaplin, que o cara, tipo, os filmes dele é sensacional, a gente pegou várias cenas muito legais dele, e como mostra no slide ali, ó... Boa noite, professor. Nosso grupo é o Comunicativa, esse é o Gibson, esse é o Lucas, nós vamos apresentar o trabalho sobre Charlie Chaplin. Porra, meu, o que tá escrito aqui? Acesse Comunique 3, meu. www quê? Comunique3.com. Nossa, .br. Que letra ruim. Então, pessoal, esse aí foi o primeiro, né, ponto aí para a gente discutir, né? É um vídeo engraçado, né? Mas que, de fato, tem gente que numa apresentação de seminários, né, comete vários pontos abordados, seja uma fichinha de leitura ou por isso a importância das prévias, dos treinamentos e algo do tipo, como algumas frases que são repetidas, como, por exemplo, às vezes eu mesmo, né, me policio sobre isso, mas tem gente que numa apresentação de seminário, em um único slide, fala né umas 10 vezes. Olha, como vocês podem ver, né, essa introdução aqui começa com um posicionamento e abordagem do problema, né, e dividindo por metodologia, né, passando para os objetivos geral, né, os objetivos específicos, né, seguindo com os resultados, né, e posteriormente com as perspectivas, né, e seguindo com o referencial bibliográfico, né.
Então, tendo em vista esse ponto aí que eu acabei de levantar sobre a apresentação de seminários, é óbvio que tem pessoas que ficam nervosas numa apresentação e acabam, sem perceber, repetindo algumas gírias, alguns vícios de linguagem e tudo mais, sem perceber. Eu próprio, o tempo todo, estou me policiando, principalmente quando eu sou convidado para ministrar uma palestra em algum lugar, para evitar esse tipo de erro, que é comum. Outra coisa, o laser point, tá? Que quando laser point, né, é uma coisa que veio facilitar, né, veio nos facilitar na apresentação dos seminários, em que a gente pontua aquilo que a gente está apresentando. Só que num estado de nervosismo, a pessoa, ao apontar, fica assim, tremendo, e, consequentemente, o ponteiro do laser ele vai ficar tremendo lá para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda, no meio da apresentação. Então, um recurso para que isso seja evitado é vocês pegarem o laser point e colar o cotovelo aqui na lateral do corpo, e conforme vocês forem apresentando, vão dando uma meia viradinha no corpo. Isso faz com que vocês deixem de tremer o ponteiro do mouse, a luzinha, né, do laser pointer, e com isso sua apresentação flua de forma melhor. Então é um outro ponto aí. Eu sempre preferi pegar aquela antiga antena de carro, eu nem sei se ainda tem, mas com certeza nos ferros velhos eles vendem aquilo super barato, R$ 2, R$ 3. Vocês esticam a antena, uma antena de ferro, e vai expondo sua apresentação ou alguma vareta, né, de madeira, algo do tipo. Isso evitaria a questão de tremer na hora de uma apresentação de seminários. Então, a gente começou com esse pequeno vídeo. E aqui a gente tem os pontos importantes. Utilize um título que reflita exatamente o assunto que será apresentado. Em geral, uma boa apresentação deve ter sumário em alguns casos, tá? Quando eu coloco ASG, eu modifiquei do material do Osmaí. Eu coloquei ASG Arlanda Silva Gonçalves. Sumário em alguns casos. Muitas apresentações de TCC ou jornada de iniciação científica do IFES, o template ele pede que seja colocado um sumário. Aí tudo bem. Efeitos na apresentação de slide podem trazer problemas. Então, quem gosta muito daquele texto que faça um movimento circular, um movimento em zigue-zague, né? Aí isso pode nos atrapalhar também e pode deixar de funcionar na hora de uma apresentação. Principalmente se você preparou a sua apresentação no PowerPoint e na hora da sua apresentação só é disponibilizado o LibreOffice. Isso pode gerar não só falhas nos efeitos que vocês colocam nos slides, como também mudar toda a formatação da sua apresentação. Então, cor do fundo. Por exemplo, se vocês gostam de utilizar um fundo escuro, utilizem letras brancas, para que o leitor... Não adianta eu colocar um fundo azul e a letra vermelha. Ninguém vai enxergar direito a apresentação, principalmente quem estiver sentado lá no fundo. Eu gosto muito, particularmente,
de utilizar fundo branco e letra preta, tá? E assim, eu estou tentando lembrar de uma fonte que é o Comic Sun, tá? É uma fonte que eu gosto muito de usar, Comic Sun, e ela dá um efeito bem bacana na apresentação de seminários. No caso do LibreOffice, a gente precisa baixar essa fonte, porque ela já é presente aí no Microsoft Office, mas o LibreOffice não vem com ela. E uma boa divisão entre introdução, desenvolvimento, conclusão ou conclusões e referências, tá? No nosso caso, a gente tem uma introdução envolvendo posicionamento e abordagem do problema, o desenvolvimento ao estado da arte, aí vem a parte de metodologia, resultados e discussão, conclusões, perspectivas futuras, caso você não tenha conseguido fazer tudo o que pretendia no seu trabalho, por alguma razão, você coloca como perspectivas futuras para que outro possa continuar. Na introdução, diga quem é você, quem você é, sobre o que você vai falar e por que vai falar. No desenvolvimento, você apresenta o conteúdo em si. Na conclusão, tente fazer um resumo de tudo que você falou em poucas frases. Coloque as referências utilizadas. Seja as referências, tá? No final do referencial bibliográfico, que é supérfluo, tá? Não precisa lá numa defesa de mestrado, de doutorado, você colocar as referências utilizadas. A banca que leu o seu trabalho escrito, ela sabe muito bem as referências que você utilizou. Mas durante a apresentação, por exemplo, se você pegou uma figura complexa, que você não tem condição de montar e precisa citar essa figura, você coloca a fonte pequenininha, adquirido de, ou bota a fonte. E se a figura foi desenvolvida por você próprio, coloque fonte, autoria própria. Tá? Tem alguns recursos aí, hoje em dia, que esses recursos são pagos, mas bem interessantes. Vocês compram créditos relacionados à inteligência artificial. Então, você que não tem afinidade em montar uma figura para expressar, para resumir o seu trabalho, uma forma linda e de forma rápida, vocês podem comprar créditos e utilizar o chat GPT, que atualmente ele está com recurso para criar figuras bonitas. Tá? Eu não sei qual o valor convertido para reais. Ainda não comprei créditos, mas existe essa possibilidade. Na conclusão, tentar fazer um resumo, ok, colocar as referências. Isso aqui a gente já falou. Usar roupas adequadas. Tá? Quando um pouco antes de defender o meu mestrado ele foi tão importante para mim, isso eu estou falando por mim, tá? Que eu tirei a penúltima bolsa, eu não lembro, que eu recebi para comprar um paletó, tá? Um terno. Eu comprei um terno, na época, óbvio, né? Pois o terno que estava acessível ao valor da minha bolsa ou do dinheiro que eu juntei, e eu defendi o meu mestrado de paletó. Importantíssimo, que a gente já comentou aqui. Faça prévias, não é prévias de sua apresentação. Isso ajuda a tirar o nervosismo, ajuda no controle do tempo e ajuda assimilar, aqui está errado, assimilar melhor o conteúdo da apresentação.
todos os meus alunos, na defesa da minha aluna mais recente, a Samantha, ela deu pelo menos aí umas 3 ou 4 prévias, e assim, a primeira prévia não foi como a gente estava esperando, a segunda deu uma melhorada, a terceira chegou ao ponto de atingir, ao meu ver, né, que ela estava pronta para defender a sua dissertação de mestrado. Dominar o assunto a ser apresentado. Ler o material, slides, não é bom. E outra coisa, eu não sei se tem aqui nesse material cedido pelo professor Ismaí, mas um ponto bastante interessante é o seguinte: se não coloque nas suas apresentações, não coloquem em suas apresentações aquilo que vocês não saibam explicar, tá? Eu, por exemplo, durante uma apresentação eu vou anotando tudo e normalmente eu faço perguntas sobre a apresentação além do material escrito que me foi passado. Então, se vocês colocarem lá no meio a equação de Schrödinger em função do tempo, ou a equação de Schrödinger expressa em coordenadas polares esféricas, e não sabem explicar essa equação, é melhor não colocar na sua apresentação. Ou se colocou no seu texto, é um trabalho puramente de quântica, vocês vão precisar estudar não só a equação de Schrödinger, como cada termo e como cada termo foi obtido, além da própria dedução da equação de Schrödinger, que é importante vocês saberem, porque se alguém da banca perguntar, vocês deverão saber. Ou alguma outra equação da termodinâmica, tá? Podem ser feitas perguntas sobre unidades e algo do gênero, como eu já fiz numa defesa aí de qualificação de doutorado. Buscar a melhor maneira de se apresentar à frente, de pé ou sentado. Falar de forma clara com o vocabulário adequado para a situação, para que o objetivo seja atingido. Determinar um tempo para a apresentação, se possível, peça para alguém na plateia ajudar a controlar o tempo. No caso da avaliação final de vocês de Físico-Química 3, quem faz Físico-Química 3, fazerem várias prévias para si próprios ou para os colegas antes das apresentações, ok? Evitar slides poluídos, ou seja, com muita coisa neles, com muito texto, usar figuras, vídeos. Eu não gosto muito de usar vídeos, porque pode dar problema. Mas o meu ex-orientador de mestrado, ele costumava falar que uma figura fala mais do que 1000 palavras. Definição do átomo. O átomo é uma unidade básica de matéria que consiste num núcleo central de carga elétrica positiva envolto por uma nuvem de elétrons de carga negativa. O núcleo atômico é composto por prótons e nêutrons. Se vocês fizerem uma leitura dessa na hora da apresentação de vocês, principalmente após o almoço, eu acho que 80% da plateia vai dormir, tá? Se vocês passarem suas apresentações à base de leituras, tá? Evite slides poluídos, ou seja, com muita coisa neles. Utilizar figuras e vídeos. Então, aqui, ó. Com essa figura, que é o modelo de Rutherford, tá? Dá para falar, se quiser aqui, falar uns 5 minutos, sem precisar da leitura de textos. Use cores e fonte apropriadas nos slides. Coloque numeração nos slides, de preferência do tipo slide 2, D20. Isso ajuda a plateia a ter noção do tempo de sua apresentação.
Apresentação não é hora para brincadeiras. No máximo, faça uma piadinha para descontrair, relacionada ao assunto. Quando você está fazendo uma apresentação, a sala é sua. Se a turma está atrapalhando a apresentação, você deve chamar a atenção educadamente dos mesmos, tá? Falar com boa intensidade e velocidade, nem alto nem baixo, nem devagar e nem rápido. Mostrar entusiasmo na apresentação para despertar interesse daqueles que ouvem para o que é apresentado, ou seja, o famoso vender o peixe, né? Não tente se desocupar, desculpem. Não tentem se desculpar se por acaso der algum deslize e nem se justifique, apenas corrija. Do tipo, retificando, tá? Se vocês notarem que erraram em alguma coisa, não se desculpem. Olha, gente, desculpa, não sei o que, enfim. Retificando, corrija, tá? Ser o mais imparcial e impessoal possível. Olhar diretamente para as pessoas para que inspire confiança. Está acabando. Nunca comer durante a apresentação. Não mascar chiclete. Ande ao longo da apresentação. Isso evita o nervosismo. E nem deixe a apresentação monótona. Não fique em frente aos slides. Não levar cola. Evitar olhar para colegas que buscam tirar sua concentração. Ao final, enfatizar os pontos principais apresentados, esclarecer dúvidas dos ouvintes que possam existir. Nunca esqueça de agradecer ao público. E detalhe, agradecer às agências financiadoras. Isso aí é importantíssimo também. Eu gostaria de agradecer a FAPES, ao CNPq, à FAPERJ, enfim, quem ajudou no financiamento, aquisição de material, tá? Pelo desenvolvimento desse trabalho. E aqui tem mais um vídeo, os segredos para vencer o medo de falar em público. Como a nossa hora já está avançando, eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês assistirem depois, tá? No próprio chat aqui da nossa reunião. Assistirem com calma. E vou passar aqui no grupo também essa apresentação de slide para vocês terem aí, tá? E é isso, pessoal. Tá? Ficou alguma dúvida, alguma questão aí que queiram colocar? Algum ponto? Não esqueçam de colocar a lista de presença, por favor. Todo mundo já preencheu a lista de presença? Ok? Tá aqui, vai ficar para mim aqui no chat. E outra coisa, eu encerrando essa gravação, nenhuma dúvida, Guilherme, mais alguém, pessoal? Ao interromper essa gravação, depois de alguns minutinhos, ela vai estar disponível no chat para vocês baixarem, ok? João Lucas está digitando. É sim, ô João Lucas, claro. Se quiser abrir o áudio para ficar mais fácil. Eu vou parar então de compartilhar a tela.
Ô, João Lucas, pelo que eu me recordo, é o template da FAPES, não é isso? Não é o template da FAPES? Ele tem espaço, sim. Conforme você vai apertando o Enter, ele vai aumentando aquela caixinha, tá? Então tem espaço para escrever quanto vocês precisarem, tá? Então é só ir apertando o Enter que a caixinha vai aumentando de tamanho. Tudo bem? Show. Tá? Alguém aí quer falar? Abrir o microfone. Professor, eu sou do grupo do João. A questão é que o template, ele não tem uma, digamos assim, uma caixa específica escrito fundamentação teórica, só tem objetivos, problema, metodologia. Aí a gente, como é que a gente dividiria? Porque assim, a gente normalmente faz introdução dos trabalhos, dos relatórios, assim, da graduação, a gente coloca fundamentação teórica na introdução, mas nesse projeto de pesquisa não tem um espaço específico para isso. Não tem lá no final? Não. Você quer compartilhar a tela, Carol? Agora eu acho que eu não vou conseguir, professor. Eu também não estou com esse template. Mas se alguém pudesse compartilhar aí, tivesse com ele aberto. Ô, Guilherme, pode sim, claro. Claro que pode. Tá? Mas o pessoal, em relação a template, a gente deve, como foi um template, Carol, relacionado a projeto de pesquisa, vocês vão desenvolver o projeto de vocês de forma que se adeque nesse template, tá? Por exemplo, se eu não me engano, tem a parte de justificativa, tem... Eu não lembro qual foi o template, de que edital, não lembro, não lembro. E eu não estou no meu computador e isso dificulta um pouco mais. Talvez eu buscando no AVA, não é isso? Deixa eu tentar buscar no AVA aqui. Só um minutinho. Lembrei que eu coloquei no AVA. Só um minutinho. ava.ifes.edu.br. Vamos colocar aqui. Arlan. X. Ok. E aí eu vou fazer o login aqui. Já vou encontrar, tá bom? Só um minutinho. E aí, cursos, metodologia da pesquisa. Template. Template FAPES, encontrei. Encontrei o template. E vou abri-lo. Vou compartilhar a tela de novo. Eu acho que eu parei de compartilhar. Estão vendo a minha tela compartilhada? Sim. Beleza. Então vamos aqui. Essa apresentação eu vou fechar. E vou abrir aqui. Ó. Então, template nomes.
tá? Não precisa botar CPF, endereço residencial, bota só instituição. Aí vem aqui, ó. Não precisa. Equipe executora do projeto. Coloca aqui. Equipe executora. Identificação da proposta. Tá? Modalidade. Aí vocês vão marcar a modalidade. É um projeto bem específico. Tá? Área de conhecimento, sub-área, resumo do projeto. Tá? Esse resumo do projeto vocês podem escrever aí de 1 a 2 páginas, né? Então, aquilo que estão sentindo falta de escrever, vocês podem colocar aqui. Eu acho que uma página cheia, resumindo o projeto, a proposta de projeto de pesquisa de vocês, já é suficiente, tá? Porque, de fato, um resumo, a não ser que fosse resumo expandido, mas um resumo passar de uma página não fica legal. E talvez, Carol, isso aqui responda a sua pergunta do João Lucas. Caracterização do problema a ser abordado. Aqui vocês escrevem toda a parte introdutória. Vocês podem usar 5, 10, 15 páginas falando sobre a caracterização do problema a ser abordado, sem problema nenhum. Então, de certa forma, a introdução de vocês entraria aqui. Eu não sei se ficou claro. Tudo bem? Tudo bem, professor. Tá? Então, seria aqui, ó. Aí viria objetivo geral, objetivos específicos, metas, metodologia, experiência e qualificação do coordenador, no caso da equipe, riscos e dificuldades no desenvolvimento do projeto, resultados esperados e impacto na sociedade, preencher esse cronograma e acabou o projeto. Ok? Não sei se clareou aí. Sim, professor, ajudou muito. Era essa dúvida mesmo, da questão de, assim, de... A introdução do assunto seria nessa parte de caracterização do problema, então. Era só isso mesmo. Show de bola, hein? Obrigada, viu, professor? Nada. Eu tenho esse template aí de quando eu fiz IC. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar para vocês terem uma ideia do que fazer. Eu acho que ajuda. Todo o conteúdo ajuda, o Guilherme. Quando eu fiz iniciação científica no Incapé, eu tive que preencher esse template aí. Se eu não estiver enganado, se não for esse, é igual um semelhante. Aí vocês podem ler e ter ideia do que fazer. Não é nada relacionado ao trabalho de vocês, mas vocês têm uma ideia. Eu posso disponibilizar para o João Lucas isso. Beleza, show. Beleza? Gente, então posso interromper a gravação? Tranquilo? Beleza? Beleza, professor, pode sim. Tá, então, no mais aí, gente, eu desejo uma boa tarde a todas, tá? Eu também. E a gente vai falando. Pode falar. Não, ia desejar boa tarde também, professor. Fica com Deus. Vocês também. Tchau, tchau, então, pessoal. Fiquem com Deus.